TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi pessoal, bem-vindo ao Fala Doutor, um programa onde a gente vai trazer informações de saúde, entrevistado por mim, Dr. Aloysio Barbosa, onde a gente vai trazer vários profissionais de todas as áreas da saúde, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas. Vamos fazer um bate-papo, trazer informações para trazer uma saúde cada vez melhor. E hoje, no primeiro programa, no programa de estreia, eu vou entrevistar o cardiologista, meu amigo, Dr. Tayene Albano Quintela, arritmologista do Hospital Santa Teresa, do Hospital de Teresópolis, formado aqui na Faculdade de Medicina de Petrópolis, cria da cidade. Bem-vindo, Tayene. Fala, Luiz. Boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que um programa como esse tem muito a trazer para a população, bater papo, falar de saúde é bastante importante. Eu acho que a cardiologia é um tema muito debatido, né? Mas a arritmia a gente vem falando cada vez mais e Petrópolis está, graças a Deus, crescendo nesse ambiente. Eu acho que a gente tem muito para falar e pode ser bastante proveitoso para a população. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui presente. Então eu vou começar te perguntando. Hoje você trabalha com uma arritmia, né? É a sua maior dedicação no tempo. Qual é a arritmia mais comum que você vê em tratamento e que você vê chegando em queixa no consultório, nas emergências, que você nota assim no teu dia a dia? Sim. Bom, de acordo com a literatura, né, com o livro, a arritmia mais comum são as extrasístoles, que são batimentos fora de hora, mas essas geralmente são assintomáticas. O que a gente vê muito no dia a dia é a arritmia de fato sustentada, ou seja, que dura mais de 30 segundos no mundo, é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia extremamente importante, dados da Organização Mundial de Saúde, que na atualidade a gente tem mais de 60 milhões de casos, e esses 60 milhões de casos vêm crescendo de forma bastante significativa. Por exemplo, dados da Europa mostram que 25% da população acima de 70 anos tem fibrilação atrial ou vão ter. E é a segunda principal causa do AVC, né, do acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame, mas na verdade é um entupimento. E é uma causa evitável do AVC. Então a fibrilação atrial, sem dúvida, tem dados assustadores de prevalência e incidência. A gente descobre a cada dia um número muito grande e a gente pode tratar de forma multidisciplinar e deve abordar do início ao fim, não é só com remédio, não é só com cirurgia, tem todo um tratamento amplo, que eu acho que o debate ampliado pode ajudar bastante. Então, por exemplo, para quem está em casa, né, assistindo a gente, o que a pessoa pode sentir, que ela pode perceber que ela pode estar tendo tipo uma arritmia dessa de fibrilação atrial? Bom, a arritmia tem uma característica bastante comum, que são os relatos de palpitação, né, que é o coração descompassado. Mas, infelizmente, não é a maior parte dos sintomas. As pessoas podem ter sensações de pausas no batimento, que na verdade não é, da irregularidade. Mas tonteira, mal-estar, falta de ar, desmaios, pode ser sintomas de arritmia. Uma coisa que a gente tem que lembrar, e é uma coisa que vale a pena ser ponderada, é que muito se confunde com ansiedade. E são diagnósticos que são muito frequentes. Até pouco tempo atrás eu tive um debate bem legal com uma psicóloga, porque tem que ser levado muito a sério as duas possibilidades, porque as duas são reais com sintomas parecidos. Mas o diagnóstico precoce, a presença do cardiologista, dos exames pode ajudar bastante, mas principalmente palpitação é o que mais chama atenção. No caso da fibrilação atrial, infelizmente no Brasil, a gente acaba descobrindo a fibrilação atrial muitas das vezes pós o AVC. O paciente chega na urgência com AVC, com sintoma agudo, e quando vai rodar o eletro de controle, que faz parte do diagnóstico, tem lá a fibrilação atrial. Talvez se a gente tivesse visto alguns dias antes, teria evitado essa ida à emergência e esse evento catastrófico, né? Como o senhor falou muito bem, o AVC é catastrófico. E tem alguma faixa etária, alguma outra associação com alguma doença que você vê mais? Qual é a faixa etária maior que aparece quando chega na emergência? Bom, a fibrilação atrial tem como fator de risco principalmente hipertensão, diabetes, apneia obstrutiva do sono, né, o ronco, obesidade, consumo exagerado de álcool, fator genético, vários. Assim, excesso de atividade física, por exemplo, Ironman, aquelas coisas, também é um fator de risco, então tem que ter um pouco de cuidado, mas o sedentarismo é pior, então a atividade física é importante sim.
A faixa etária média, em torno dos 40 a 50 anos, é o principal diagnóstico, mas cada vez mais a gente vê precoce por causa de uso de anabolizantes, esses estimulantes para atividade física ou para festivos. Então a gente tem diagnosticado a fibrilação muito mais cedo. Mas a faixa média de 40 a 60 anos, acho que dá para nortear bem a população, e os fatores de risco são esses que a gente está falando, né? E hoje a gente vê noticiário cada vez mais, como citou bem, da questão do uso de anabolizante. Mas a gente também vê um uso muito comum e queria saber se recebe esse tipo de paciente muito no consultório, que é aquele que faz uso de energético e junto com bebida alcoólica, porque muitas pessoas perguntam isso. Meu filho está tomando energético com bebida alcoólica. Qual é o risco que isso provoca para a arritmia hoje? Então vamos lá. Das arritmias como um todo, o uso de estimulantes é perigoso. Assim, a cafeína em altas doses, que é o que mais tem nessas substâncias, é bastante pró-ritmogênico, ou seja, gera arritmia. A quantidade varia de pessoa a pessoa. O álcool também. Focando na fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum, a gente não sabe quanto de álcool cada um tolera, mas só a presença do álcool é capaz de gerar fibrilação atrial. Até existe um diagnóstico legal, que só tem o nome em inglês, mas depois a gente traduz, que é o Holiday Heart Syndrome, né, que é a síndrome do coração de férias, que é paciente, o cara na despedida de solteiro, ou na festa de casamento, formatura, faz uma quantidade de uma ingesta grande de álcool, acorda com fibrilação atrial. Então, assim, o álcool faz isso. Junto com o energético, potencializa bastante a chance de arritmia, além das extracísticas, das outras taquicardias. A gente tem que lembrar que a gente não sabe, por exemplo, quantas vezes você fez um check-up cardíaco em busca de alguma arritmia. São poucas. Eu fiz porque eu operei recentemente, mas eu não tinha feito um Holter antes. Vai que eu já tenho substrato ou terra fértil para ter algum problema. Eu faço o uso energético de forma inadvertida, posso desencadear uma arritmia que eu não sabia. Algumas delas, como síndrome de Brugada, miocardiopatia hipertrófica, que são doenças genéticas, em que geralmente o primeiro sintoma é a morte súbita. Se eu uso um estimulante que seja arritmogênico, eu posso ter um problema sério, né? Perfeito, Daiane. E sobre essa questão do energético, existe contraindicação totalmente ao uso ou é permitido o uso sem a bebida alcoólica? Até porque muitas pessoas questionam, então acho que é uma questão até de informação. Não é que você não pode usar, porque a substância do energético hoje é a cafeína, né? O café preto, que é o café nosso de todo dia, então pode não usar de jeito nenhum, ou a pessoa pode usar de forma num dia que se sente mais cansado, mais debilitado. Fala para a população aí. Eu acho que, como tudo na vida, o equilíbrio é fundamental. Normal, se a pessoa já tem algum problema de saúde, como hipertensão, algum infarto prévio, algum fator de risco, é melhor não usar. Se a pessoa é saudável, tem um check-up em dia, não é um problema fazer uso desse estimulante. Eu costumo brincar que para fazer um estimulante desse tem que ter risco cirúrgico, tem que ter uma avaliação clínica pré. E é óbvio que existem energéticos e energéticos. Há pouco tempo atrás, no Hospital do Rio de Janeiro, internou um paciente com uma arritmia ventricular grave que só tomava uma cápsula de cafeína para malhar, equivalente a 200 cafezinhos que ele mandou manipular num sei lá onde. Uma cápsula valia 200 cafés expressos. Aí a quantidade não dá. Diferente desses que vendem no mercado que tem um potencial bastante. Tem gente que responde mais. Então, assim, tem aquele negócio. Eu tomo uma lata desse, você toma a mesma lata, minha frequência cardíaca sobe 10 batimentos, a sua sobe 20. Depende de quanto a pessoa é sensível ao café. Por exemplo, eu tomo café à noite e durmo. Tem gente que se tomar um café depois das 5 horas da tarde não consegue dormir. Então, acho que tem que ter o uso do energético é quase um remédio, vamos dizer assim. A gente tem que ter uma avaliação clínica para saber se é viável. O uso recreativo de forma inadvertida, eu não acho tão seguro, não. Perfeito, Daiane. Exatamente, como você falou muito bem, a questão da moderação. E a gente iniciou aí pela fibrilação atrial, né? A principal arritmia, como você citou, que traz maior risco, que é o AVC. E muita gente deve estar se perguntando, existe tratamento? Qual seria o tratamento hoje? Medicamentoso, cirúrgico? A pessoa se torna uma pessoa independente? Por exemplo, não pode trabalhar? Como pode ser avaliada a pessoa portadora de fibrilação atrial? Bom, a fibrilação atrial, de acordo com as últimas diretrizes, tanto brasileiras quanto europeias e americanas, o tratamento principal é o tratamento ambiental, vamos dizer assim. A pessoa tem que ter mudança de hábito de vida, fazer dieta, tomar medicação, tratar as outras comorbidades. Mas tem fatores de risco como envelhecimento, história genética, que não tem como tratar. Vou ficar mais novo que não está dando, vou trocar de família que essa tem muita arritmia. Isso não dá. Então, se você evitar problemas externos, já é uma coisa. Segundo passo, o tratamento principal da fibrilação atrial, mas antes até do tratamento, a gente tem que lembrar que ela não tem cura, ela tem controle. Eu posso fazer o melhor tratamento do planeta e ela pode voltar. O tratamento principal é um procedimento chamado ablação, que é um tratamento invasivo dessa arritmia que hoje no Brasil não é disponível no SUS ainda. Mas por convênio e particular, que é bastante caro, mas é possível.
Se eu não tenho acesso à ablação, não significa o fim do mundo. O tratamento com remédio é bastante significativo, é bastante eficaz, desde que feito na hora certa, no momento certo, com o remédio certo. O mais importante, a pessoa tem que evitar o AVC. Existem escalas de risco, a gente tem que usar o anticoagulante quando necessário, que é o principal problema. E aí, se a pessoa trata a fibrilação atrial antes de ter problemas cardíacos como o crescimento, né, o remodelamento que a gente chama, a disfunção do coração, a vida da pessoa é completamente normal. Lembrando que é uma pessoa com uma doença cardíaca como a hipertensão, por exemplo. Então, se ela tratar na hora certa, antes da complicação, dá para ter uma vida normal e tomar os remédios sem perder poder de trabalhar, nada do tipo. É importante, assim, para a população que está assistindo a gente, e já mando um abraço para todos, agradeço pela audiência. O anticoagulante, explica o que é esse anticoagulante. Por exemplo, paciente que toma anticoagulante pode dirigir moto? É uma pergunta que é uma dúvida que chega no consultório, a gente fala, né? Bom, os anticoagulantes, né, são uma classe de medicação que atua na cascata de coagulação que faz o machucado parar de sangrar, que vai fazer desde a casquinha até parar de sangrar de vez. É diferente do antiagregante, que é a aspirina, é uma classe mais potente um pouco. Quando a gente está falando do anticoagulante da fibrilação atrial, existe uma escala de risco que a gente calcula para saber se o paciente tem que tomar por 1 mês, 3 meses ou para sempre. Qual o problema do uso do anticoagulante? Por exemplo, com pilotar moto, dirigir moto. Não tem, entre aspas, não tem problema. Só que se sofrer um acidente caindo de moto, ou cortando um dedo com uma faca em casa, ou eu tenho um paciente que é alpinista e quer tomar anticoagulante, ele precisa tomar anticoagulante. Eu falei, olha, não é seguro. Porque se eu me machucar com uma faca ou caindo de moto, eu vou sangrar uma quantidade. Se você está tomando anticoagulante, você vai sangrar o dobro. E a maior parte não tem um antídoto, né? A gente tem causas para dar um jeitinho, mas antes de reverter o anticoagulante não tem. Então o sangramento é muito maior. Se você vai andar de moto porque é o trabalho, você precisa, tudo bem, mas saiba que qualquer acidente é muito mais grave. O potencial de risco é maior. Então, assim, ainda mais cautela, mais cuidado do que deveria ter. Mas poder pode. Poder pode. Então, pegaram essa dica, né? Depende para qual uso você vai usar a moto. Se você toma anticoagulante, tem que dirigir com mais cautela do que quem dirige normalmente sem usar o medicamento que provoca, né? Diminui o controle do sangramento. Então, hoje a arritmia que você mais nota é a fibrilação atrial. Sem dúvida. Números alarmantes. E dessa é a que tem mais tratamento? Ou as outras respondem melhor aos tratamentos de ablação? Existem arritmias como as taquicardias supraventriculares, o flutter, que são arritmias curáveis por ablação. Então a gente faz e cura se o procedimento for bem sucedido. Mas em número a incidência da fibrilação atrial é uma coisa alarmante e o tratamento que tem mais estudos, mais dados são na fibrilação atrial, até para remédio, mudança de hábito e acompanhamento de longo prazo. Perfeito, doutor Tayane. Nós estamos aqui terminando o primeiro bloco. Voltamos no segundo bloco com mais dicas com o Dr. Tayane. Acompanhe a gente. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Oi, pessoal. Estamos voltando aqui para o segundo bloco com o Dr. Tayane Albano Quitela, arritmologista,
já deu dicas sobre fibrilação atrial e agora eu vou fazer uma outra pergunta para ele que tenho certeza que todo mundo tem muita dúvida. Dr. Tayane, sobre a questão de marca-passo, muita gente fica na dúvida. É um procedimento que impede a pessoa de trabalhar? Como é que é no dia a dia com o uso de marca-passo? Bom, o marca-passo aí a gente tem nuances um pouco maiores, né? Assim, pode impedir de trabalhar dependendo da função. Por exemplo, ela trabalha numa subestação de energia elétrica, é perigoso, porque tem interação com o campo magnético. Do contrário, depende. Cara, estivador de cais de porto, que faz muita força. Hoje eu atendi um de manhã, motorista de Uber, tem problema? Depois dos 3 meses iniciais com a cicatrização, não. Então, o marca-passo em si não é um limitador para trabalhar, mas depende da profissão. Algumas, como subestação, energia elétrica, campo magnético, não pode. Outras depende. Eu tenho paciente que trabalha embarcado, por exemplo, aí tem umas restrições pontuais de cada função, que é melhor perguntar para o médico do trabalho do que pelo marca-passo. Pelo marca-passo em si, tirando o campo magnético e a eletricidade, não é tanto problema, mas pelas limitações da função pode variar um pouco, de acordo com a regra da empresa, principalmente. Perfeito. E sobre a questão do paciente passar no banco, como é que faz? Porque muita gente fica com medo. Será que eu vou ser barrado no banco? Ou até na Polícia Federal vai viajar? Sim. Barrado vai. O marca-passo é um dispositivo eletrônico magnético que, quando passa nesses detectores de metais, como de porta de banco ou avião, ele vai alarmar da maior forma possível, como se fosse uma arma. O que a gente faz? O paciente portador de marca-passo tem uma carteirinha. E com essa carteirinha ele é liberado de passar nessas portas, enfim. Hoje em dia, alguns bancos, eu não vou citar nome por questões éticas, já tem portas que não precisam do marca-passo, da carteirinha. Mas na dúvida é melhor se comportar como se não pudesse. Qual o problema do campo eletromagnético? Ele pode, não existe desligar o marca-passo nunca. Mas ele pode botar o marca-passo em modo de segurança ou mudar o jeito de funcionar. E o paciente pode se sentir mal num ambiente como esse. Existe um relato antigo no paciente que desmaiou dentro de uma porta giratória porque ela inibiu o marca-passo. Só que o marca-passo também travou a porta. E para tirar ele lá de dentro, entendeu? Caramba, que confusão. Então, para evitar essa confusão, porta giratória eletromagnética não dá. No aeroporto, ele vai ter de um problema assim, aquilo vai apitar, que vai vir quase a Polícia Federal te revistar pessoalmente, porque tem um sensor magnético grave em você. Pode passar mal, mas como é uma passagem muito rápida, a chance dele passar mal, ele no máximo vai ficar um pouco tonto, mas não é um problema. Mas vai alarmar, então é melhor mostrar a carteirinha. Coisas como micro-ondas, celular, dia de chuva que tem trovoada, lá, relâmpago, não é um problema. O paciente pode sair numa boa, ele não vira um para-raio pelo marca-passo. O celular, por exemplo, a gente tinha mania antigamente de segurar o telefone assim com a orelha. Antigamente muita gente andava assim, hoje em dia não sei porquê, talvez pelo celular menor, cada vez menos. O paciente portador de marca-passo, ele pode segurar o telefone na orelha do mesmo lado. O que ele não pode é apoiar em cima do marca-passo, porque aí a bateria gera problema. Colchão magnético, aquelas coisas não pode. Mas aparelho de barbear, secador de cabelo, isso não faz diferença nenhuma. E o portador de marca-passo, ele pode fazer atividade física? Pode. Pelo marca-passo em si, pode. Tem que ver o que motivou ele a colocar o marca-passo. Por exemplo, eu tenho um paciente de 50 anos que teve um bloqueio atrioventricular total, que ele fica dependente do marca-passo sem nenhuma outra comorbidade. Botou o marca-passo, não tem problema nenhum, ele pode fazer atividade física. Diferente daquele senhor que tem uma insuficiência cardíaca grave, múltiplos infartos, que aí tem que ver o que ele pode. Por exemplo, a reabilitação cardíaca, a fisioterapia especializada, ele pode sempre. Lutar boxe, pode ser que sim, mas tem que evitar um impacto em cima do marca-passo. Jogar futebol, dependendo da indicação, sim. O marca-passo em si não vai impedir o cara nem de fazer natação, por exemplo. Mas o que motivou ele a colocar o marca-passo, e principalmente quando colocou, é o que faz maior diferença. Nos primeiros 3 meses não pode fazer nenhuma atividade física. Depois de 3 meses, todas já são viáveis desde que o paciente esteja apto para ela, mas o marca-passo não é um limitador. E tem que lembrar que existem os outros, né? Que é o ressincronizador, o cardioestimulador, que são modalidades à parte do marca-passo que vão dificultando o problema, mais pela indicação, não pela causa. Assim, botou por quê? E isso que vai ajudar a gente a responder, não exatamente a presença do marca-passo. Perfeitamente, doutor. O que eu entendi até para a população é que o marca-passo não é limitador, mas ele depende da avaliação do profissional cardiologista, né, do médico dele ou ritmologista, avaliar através das suas doenças que ele tem, se ele pode ou não praticar a atividade como ele deseja ou aquela que ele se sente mais apaixonado, né? Sim. E hoje as pessoas perguntam, dói muito botar marca-passo? Quanto tempo demora de recuperação, né, do pós-operatório imediato ali do marca-passo?
A cirurgia de implante de marca-passo é uma cirurgia que dura em torno de 1 hora e pouco, sob anestesia local e sedação. Então, a anestesia é parecida com uma endoscopia, por exemplo, aquele soninho. E a gente faz anestesia local no lugar de inserção. Dura em torno de 1 hora e meia, no máximo. A recuperação, tem muitos pacientes que dizem que não doer nada, alguns sentem dor da cicatrização. E se o marca-passo em si não dói, a cicatrização da pele é um corte aqui no subcutâneo, na região do ombro direito ou esquerdo, tanto faz. E por ali a gente passa os fios, os eletrodos que vão até dentro do coração. Então, a cicatrização é mais da pele, é um corte de pele de 4, 5 centímetros, não costuma doer tanto. A recuperação inicial são 15 dias para cicatrizar a parte mais externa. A cicatrização total são 3 meses, mas dor geralmente uma semana incomoda um pouco, mas nada que um analgésico, uma dipirona, por exemplo, não resolve. Dormir daquele lado, por exemplo, são 45 dias, porque vai incomodar, não que vai tirar ele do lugar, mas é um corpo metálico, né? Então tem um metal aqui debaixo. Você vai deitar em cima dele e vai magoar a pele um pouquinho, mas não é algo muito doloroso, não, nem comparável com outras cirurgias que a gente vê por aí. Por exemplo, a ponte safena, que abre o peito, que é uma cirurgia bastante dolorosa no pós-operatório. Hoje, Taiane, até foi interessante você falar da questão da dor, né? da mobilização do lado que coloca o marca-passo. Cada vez mais a gente tem visto as populações, até com uma idade mais avançada, fazendo atividade física, né? E normalmente o implante de marca-passo é com o avançar da idade, né? Por perda da capacidade de estímulo cardíaco, né? Para manter o coração batendo. E a gente vê essas pessoas com mais idade praticando atividade física. E uma delas, que eu recomendo muito como cardiologista, e tenho certeza que o senhor também recomenda, que é a questão da prática de musculação. Aumenta a capacidade de você ter mais autonomia, né, conforme vai perdendo com a idade, com o avançar da idade, a perda de massa muscular. Quem bota marca-passo pode fazer exercício de musculação? Pode. Depois de 3 meses, sem problema nenhum. Depois de 1 mês, pode fazer musculação da cintura para baixo. Vamos dizer, malhar a perna. Para malhar o ombro, peito, braço, depois de 3 meses, com retorno gradual, né, vai voltar fazendo, eu pagava 30 quilos do supino, vai voltar com 5, 10... Mas depois de 3 meses já é possível fazer musculação de membro superior e ombro numa boa, sem nenhum problema. Muito bom, muito bom. E além de arritmologista, também é cardiologista, que é a primeira especialidade, né, Stan? Dá uma dica para o pessoal que está assistindo a gente sobre principais dicas para cuidar do coração. Quais são aquelas principais recomendações? Vou aproveitar a sua presença. Eu costumo dizer no consultório que as principais dicas são aquelas que a gente fala todo dia e ninguém faz, né? Mas vamos lá, a principal Inclusive coisa... a gente de vez em quando também. Mas o que é mais importante, moderação em tudo. Então assim, eu acho que no colégio a gente devia ter nutrição. Desde o colégio, assim, conhecer um nutricionista e o que um nutricionista faz devia ser uma modalidade, uma cadeira do colégio, porque a alimentação é a base de 90%. Segundo passo é atividade física. Eu acho que a pessoa que tem a chance, tem acesso a uma atividade física, assim, como você falou, evita perda de massa no futuro, ganha mobilidade, facilita tudo no dia a dia. Então, alimentação regrada, atividade física, evitar o consumo de álcool o máximo possível, drogas se possível nada. Boa noite de sono, a higiene do sono e a qualidade do sono faz muita diferença. Eu acho que tendo equilíbrio nesses 4 pilares é bastante importante. E eu brinco até com um amigo professor de educação física, né, que eles são verdadeiros profissionais de saúde. A gente é quase profissional de doença, né? Que a pessoa vem pra gente, a maior parte que já tem problema. Então, se vai no nutricionista, vai numa academia que seja, consegue fazer alguma atividade física, até aqui em Petrópolis, por exemplo, aquele circuito da Barão, por exemplo, Sim. Que tem uma perspectiva muito boa. Se você fizer uma atividade física regular, você tem uma chance de envelhecimento muito mais saudável do que a gente vê no que pratica ao contrário, né? Eu sou um exemplo, eu tinha 160 quilos. Sim. Perdi 60 e poucos quilos, ainda tenho mais para melhorar, mas só esse fato já melhora bastante daqui para frente. Então, quanto antes começar, melhor. Perfeito. E como você falou, a obesidade hoje é um dos maiores fatores de risco, né? E parabéns aí pela essa perda de peso. Obrigado. Aproveitando aqui, a gente está quase terminando a entrevista, essa entrevista maravilhosa. Faz o seu jabá, hein? Onde é que você atende? Para quem quiser te procurar, fala pra gente. Bom, aqui em Petrópolis, né, eu atendo no Centro Médico Santa Catarina, que é o Centro Médico do Hospital Santa Teresa aqui na Rua do Imperador, né, no edifício Petrópolis. A gente que é petropolitano fala edifício do cinema, né, mas hoje é uma igreja. E eu atendo em Itaipava, na clínica do Dr. Luiz Barbosa, né, lá no Shopping Vilarejo, além de trabalhar no Rio de Janeiro, enfim, mas atendo aqui segundas e terças. Teresópolis também, né? Teresópolis. O programa passa em Teresópolis também. É porque é novo, estou decorando ainda. Teresópolis no Centro Médico da Unifeso, no Agriões é o nome do bairro. Que é perto
padaria chamada Recanto, atrás, é o centro médico lá bastante. E tem no Rio de Janeiro como um todo pela Rede D'Or, né? E atendo no Santa Teresa, passo visita, faz as cirurgias de ablação, enfim, junto lá na equipe do Dr. Nélio. Abraço para o grande amigo cardiologista, Dr. Nélio, parceiro lá da gente. Eu e Taiane já trabalhamos juntos lá. Trabalhamos juntos ainda, né? Mas só no Santa Teresa, que agora, devido, eu tô em folga lá. Então, Taiane, a gente está quase terminando aqui. Quero te agradecer e vou te pedir aqui para você deixar uma recomendação para a população sobre a questão de cuidados para evitar ter arritmia, fibrilação atrial, igual como a gente iniciou. Quais são os sintomas iniciais para a pessoa procurar e não deixar de ir na emergência, né? E outra coisa, quem usa o remédio regular cronicamente não pode deixar de tomar, que é a principal causa de descompensação. Sim. Não é isso? Bom, primeiro eu queria parabenizar pela ideia do programa, acho bastante importante para a população. Petrópolis precisa desse tipo de informação. Obrigado. O acesso vai facilitar bastante. Eu acho que a primeira dica é não esperar ter sintoma, né? Assim, a prevenção é sempre o melhor remédio. E se tiver sintoma como palpitação, falta de ar, tonteira, não esperar, não, foi uma coisa leve. A gente tem mania de minimizar o nosso sintoma, né? Procurar atendimento especializado o mais rápido possível. E lembrar ainda, como você bem falou, quem já toma remédio, tomar direito, porque são muitas doenças assintomáticas silenciosas e a descompensação do remédio. A descontinuação do remédio gera a descompensação da doença. Então, manter o uso regular é bastante importante. Obrigado, Taiane. Foi um prazer ter te recebido. Vou fazer um novo convite para a gente voltar a fazer um bate-papo. Já deixo o convite aqui aberto. Já aceitei. E agradeço quem estiver assistindo a gente aí. Meu muito obrigado. E estaremos de volta no próximo programa com vários outros profissionais, com várias dicas. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.